Muito obrigada pelo convite que foi feito à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve para estar aqui presente. Particularmente para mim, há 3 notas, enquanto a comunicação vai abrir, há 3 notas que eu gostaria de deixar. Uma primeira nota pessoal. O primeiro painel falou aqui muito no professor Orlando Ribeiro. Eu, como investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, onde o professor Orlando Ribeiro foi um mestre, não posso deixar de me sentir feliz nessa coincidência. Há mais citações do professor Orlando Ribeiro que deviam ter aparecido aqui. Convido-os a todos a ler a sua obra de referência, do Atlântico ao Mediterrâneo. É um livro, devia ser um livro obrigatório para todos os portugueses. Julgo que o professor Cavaco Silva já disse isto, mas eu convido a todos a revisitar. É um livro que se lê depressa, uma tese de doutoramento com 60 páginas ou 70 páginas, quando se faziam teses como deve ser, e portanto julgo que está lá tudo o que é preciso saber para onde temos que caminhar. A segunda nota, enquanto profissional da Comissão de Coordenação, enquanto técnico superior e chefia das áreas dos estudos regionais e do desenvolvimento regional da Comissão de Coordenação, fico muito feliz de ter assistido hoje aqui no primeiro painel alguns filhos que nasceram na CCDR Algarve. Há outros que não falámos, que eu vou tentar passar ainda em breve revisão, a começar na estratégia do mar, a passar pelo apoio à candidatura de Tavira a Património Material da Humanidade, a passar pelas áreas de acolhimento empresarial, que é a base do Ativar Tavira que está aqui. Portanto, significa que, ao contrário do que foi afirmado, não há falta de estratégia e não há falta de alguma liderança. Implica, se calhar, conseguirmos encontrar essa liderança e essa dinâmica nos atores locais, que aí sim precisamos de capacitar para que consigam levar a bom porto algumas das coisas que temos vindo a fazer e a lançar na região. A terceira nota, e que me vai poupar algum tempo, o Dr. Vítor Neto já abordou aqui muitas questões, algumas dariam para novos colóquios e para discutirmos aqui algumas destas questões, e, portanto, eu vou passar mais depressa alguns gráficos que trazia para mostrar, até porque são redundantes, mas queria deixá-los só apenas como nota de referência. Começámos 10 minutos atrasados. Se fosse há 10 minutos atrás, podia-me transformar em Teresa Guilherme e pedir para ligar à Casa dos Segredos, porque ao meio-dia começava a reunião dos 27 países para discussão do quadro financeiro que está associado ao próximo período de programação e, portanto, provavelmente lá saberíamos alguns dos segredos que estão por tratar. Não temos certezas e, por isso, desiludam-se os que estão na sala de que venho falar de números. Não é esse o meu papel, não foi essa a comunicação que preparei. Temos um conjunto de desafios. E esses desafios eu gostava de partilhar convosco, até porque estamos num processo de preparação do próximo quadro comunitário de apoio. É um processo participado, envolve todos vocês, envolve o envolvimento sério e refletido de tudo o que se disse aqui no primeiro painel e, portanto, espero deixar aqui alguns desafios e algumas notas de reflexão. Vão ouvir falar muito destas questões nos próximos 7 a 8 meses. Não quero esgotar aqui o assunto, quero-vos deixar algumas notas de referência para podermos pensar como caminhar e para onde caminhar. Por isso chamei a minha comunicação Algarve 2014-2020, os desafios regionais de uma estratégia europeia. Ao contrário do que foi dito aqui há bocadinho, a questão hoje já não se centra em concentrar o poder e as decisões em Lisboa, a questão hoje já passou para outra esfera. As decisões foram tomadas em Bruxelas. Como eu vou mostrar, a estratégia que nós temos é desenhada pela Europa, por Bruxelas, e nós temos que nos adaptar a essa estratégia e temos que demonstrar, para o dinheiro que aí vem e que hoje está a ser discutido, se temos ou não capacidade de cumprir os objetivos que o governo português se comprometeu há 6 anos atrás ou há 5 anos atrás a cumprir com base na estratégia 2020. A estratégia é clara. Tem 3 áreas, 3 objetivos primordiais. Espero que isto agora... 3 objetivos primordiais. O crescimento baseado no conhecimento e na inovação. Uma sociedade inclusiva com alta empregabilidade. Um crescimento verde numa economia competitiva e sustentável. São estes os desafios que são colocados à região do Algarve e a Portugal. Para isso, existe um conjunto de regiões ricas,
que estão hoje a tentar pagar o mínimo possível, são os contribuintes líquidos desta estratégia. E existe um conjunto mais alargado de regiões em hipotética transição, onde o Algarve se encontra, isso ainda não está assumido, já vão perceber porquê, e depois existe um largo número de regiões que são consideradas as regiões menos desenvolvidas, ou mais desenvolvidas. Portanto, estamos a falar num desequilíbrio de forças que está aqui suficientemente claro. Estes 336 milhões eram o que estava definido e como base há 3 meses atrás. Hoje ouvimos de manhã que o corte neste valor será no envelope global de mais 80 milhões e a guerra existe entre estas 3 regiões, sendo que as regiões menos desenvolvidas querem o máximo da fatia do que está para cima e as regiões mais desenvolvidas querem o máximo da fatia que está para baixo. E, portanto, esta é a guerra que estamos. Para desgraça ou não, para reflexão, o Algarve está exatamente na fatia menos, na correlação de forças menos importante nestes 2 universos. E, portanto, corremos o risco, não havendo regiões intermédias, passaremos definitivamente para uma região rica e as coisas que vamos falar hoje podem se agravar ligeiramente. Em Portugal vamos ter 3 regiões, caso, mais uma vez refiro, existam regiões em transição. O Algarve está sozinho, pode ser bom, pode ser mau. O Estado português neste momento diz que não quer regiões de transição e, portanto, quer lutar pelas regiões de convergência. Temos que saber lidar com isso e, portanto, nós, neste momento, nas contas do Eurostat, que se faz com a média de 2007, 2008, 2009, estamos com um PIB per capita de 86,1, claramente acima dos 75% da região convergência. E a Europa, no position paper que já fez chegar ao país e onde diz claramente o que acha que nós podemos e onde devemos gastar o dinheiro para cumprir a estratégia 2020, deu-nos 11 objetivos temáticos e o Algarve, destes 11, terá que escolher, numa lógica de concentração, alguns objetivos e só os podemos escolher se conseguimos provar, numa ótica de resultados, que o dinheiro que nos vai chegar para medidas, há 57 medidas específicas dentro de cada um destes 11 objetivos, se naquele âmbito daquelas medidas, nós com aquele dinheiro conseguimos cumprir os objetivos que nos comprometemos a cumprir. E, portanto, significa que o fato está feito a partir de Bruxelas e que todo o position paper, onde diz as regras que devem ser feitas por Portugal, e só uma nota, o position paper dos países em resgate foi muito mais rigoroso e muito mais interventivo do que os outros papéis dos países que não estão em resgate. Bruxelas, entende que nós temos que ser orientados naquilo que sabemos e no que podemos vir a fazer. E só para dizer que infraestruturas é para esquecer, estradas estão fora das elegibilidades, há um conjunto de questões básicas a que a região estava habituada a ter candidaturas que estão à partida vedadas deste processo. E, portanto, como podem ver, as temáticas, com algumas variantes, são claramente estranhas, não no conteúdo e não na forma, mas depois na prática, àquilo que tem sido a realidade da região. E estes são os objetivos, não sei se conseguem todos ver, penso que sim, estes são os objetivos que o governo anterior, do engenheiro Sócrates, propôs assumir para Portugal. Foram de livre e espontânea vontade, não foram forçados, foram os objetivos que o país se comprometeu e ficou fechado. Dificilmente será renegociado. Dentro desses grandes objetivos da Europa 2020, nós temos aqui como referência as questões do emprego, as questões do ID, alterações climáticas e energia, educação, pobreza e exclusão social. São as temáticas que nos são impostas. Qual vai ser o contributo do Algarve e o que é que o Algarve vai ter que responder para aqueles objetivos do Estado português? Há Estados foram muito mais reservados nas metas que pretenderam atingir. Não sabemos ainda, isso está em negociação. Em caso de não encontrarmos um acordo entre as regiões, porque isto é um objetivo nacional, significa que Lisboa poderá contribuir para alguns destes indicadores mais do que aquilo que vai ser obrigado o Algarve a contribuir. Não existindo negociação e pelo arrastar que temos dos processos de elaboração da programação,
o pior que podia acontecer era repercutirem a mesma percentagem para todas as regiões, independentemente do grau de desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, em 2011 a taxa de emprego anda nos 52,5%, a meta que temos que atingir teria que ser os 75%. Portanto, no contexto em que estamos, vejam o esforço que isso implicaria, e isto implica que toda a estratégia que temos que montar tem que nos levar daqui até àquela meta que se conseguir fechar em negociação para a região do Algarve. 3 temas-chave e que vão guiar um bocadinho aquilo que eu vou dizer daqui para a frente. As 3 temáticas são sempre na ótica do crescimento. Crescimento inteligente, crescimento sustentável, crescimento inclusivo. Essas são as tónicas que vão ter que conduzir cerca de 80% do dinheiro que vier a ser contemplado para o Algarve. É aqui que temos que gastar 80% do nosso envelope financeiro. Eu trouxe aqui uma pequena brincadeira que nos ajuda, e julgo que nos ajuda a poder refletir um bocadinho sobre isto. Todas as temáticas têm crescimento, ou grow, e portanto para nós isso não tem dúvida, não sabemos como vamos chegar lá, mas não tem dúvida. Prefaziando o professor Augusto Mateus há dias no lançamento e na presença do Comissário Europeu que vai lançar o início dos trabalhos do próximo quadro a Lisboa, a questão do smart, à boa maneira portuguesa, para a Comissão Europeia é crescimento inteligente, e tem que ser mesmo crescimento inteligente. Nós não podemos cair facilmente naquilo que seria o crescimento esperto, ou o crescimento espertalhão ou espertinho. E nós temos que ser inteligentes no desenho da estratégia para esse crescimento. E, portanto, isto significa que naquelas 3 vertentes que nós temos em cima da mesa de crescimento, o Algarve estará em contramão. E por isso agora vou passar mais depressa, que o Dr. Vítor Neto já fez o favor de me passar estas questões. Taxa de crescimento real do PIB 0, contributo para o PIB nacional 4,3, mas há 2 anos atrás era 4,5, e, portanto, estamos em clara desaceleração no contexto nacional. No contexto do PIB per capita, estamos também em franca desaceleração, ainda acima da média nacional, mas em desaceleração, quer à escala nacional, quer à escala da Europa a 27. Poder de compra ainda acima da média nacional, mas em clara desaceleração. E temos algumas coisas a subir, o desemprego, por exemplo, a maior taxa de desemprego do país. Mesmo nos trimestres de maior variação, e o segundo trimestre costumava ser por tradição, e continua a ser por tradição, o trimestre de menor desemprego, por via da sazonalidade do turismo, a faixa está cada vez mais a estreitar-se. O 4º trimestre deste ano vai-nos mostrar que estamos num funil de estreitamento muito complicado, que é conduzido pelos 3 maiores setores de emprego da região. E, portanto, o crescimento que temos é este. Particularmente preocupante na questão do desemprego, a taxa do desemprego jovem e o desemprego de longa duração, e, portanto, temos que encontrar soluções para enquadrar estas evoluções. Também temos em crescimento, e em grande crescimento, o endividamento das nossas empresas e do tecido empresarial, com um crescimento quase exponencial. Aqui as taxas globais, a ideia não era diferenciar, a ideia era mostrar que ainda não atingimos os valores de 2000 e somos a única região que não o fez no contexto nacional, independentemente das taxas de crescimento e do esforço de crescimento nas outras regiões serem diferentes. E nesta viagem em contramão temos ali alguns despistes de desajustamento. E eu julgo que muito daquilo que temos que fazer daqui para a frente não será tanto corrigir e encontrar novos caminhos, será ajustar os caminhos que tínhamos. Aqui temos a taxa de ocupação e a capacidade de alojamento. São alguns dos indicadores que estamos a trabalhar. Com estas variações curiosas, cada vez que há um pequeno pico, a oferta dispara. Cada vez que a oferta cai, cada vez que a procura aumenta, a oferta dispara. Com este problema, estamos num Titanic que não consegue travar quando tem que travar e, portanto, significa que o tempo de decisão entre fazer alojamento turístico e ajustar a procura tem tempos completamente diferentes.
e, portanto, temos que saber antecipar estes problemas. Outro acidente de percurso em contramão, aparentemente dissonante, tem a ver com a taxa de dissolução e constituição de novas sociedades. Aqui a análise de junho de 2012 mostra ainda um sinal mais preocupante. Estamos a transformar grandes grupos em sociedades unipessoais. As pessoas criam empresas na área do que sabem fazer. O único salto positivo, o único setor com salto positivo é o da agricultura, o que é uma boa esperança e um bom sinal para o que estamos a fazer. Temos de saber qual é o músculo e a capacidade de resistência destas novas unidades unipessoais descapitalizadas no longo prazo. E, portanto, significa crescimento, e é essa a estratégia que nos empurram. Temos que subir, temos que ir para qualquer sítio, crescer para qualquer sítio, mas não nos pedem para ser, o Carlos dizia que isto é uma conferência bilingue, não nos pedem para crescer em qualquer sentido. Temos que ter estratégias de crescimento e de especialização inteligentes. Não espertinhas, inteligentes. E isto significa o quê? Que nós já chegámos lá, somos claramente especializados, 58% das nossas empresas estão em 4 setores, que representa 55% do emprego, portanto, mais especializado do que isto, se calhar não há. Infelizmente, estamos especializados em serviços, claramente afunilámos e, portanto, já atingimos o target, afunilámos. Estamos especializados em trabalhar por conta de outrem, e isso é preciso estar em cima da mesa no contexto atual. Infelizmente, como dizia há tempos numa reunião de trabalho, temos uma especialização em setores pouco inteligentes. Este é o cálculo que podemos fazer com base num outro projeto em que a CCDR tem participado com todos os atores da região e com todos os municípios do Algarve Acolhe, com base nos 840 estabelecimentos que temos dentro das nossas áreas e aplicando a tecnologia da OCDE e medindo os índices da OCDE, temos este cenário em termos de média e alta tecnologia. Se aplicarmos a mesma metodologia à intensidade de conhecimento nos serviços, o panorama, infelizmente, não é diferente e, portanto, significa que temos que crescer. E este é o Algarve que temos nas mãos para fazer crescer no sentido que tínhamos abordado. Falou-se no primeiro painel que não havia estratégia regional. A estratégia está cá. Se virem a contracapa, todos os que estão nesta sala, ou muitos dos rostos que vejo nesta sala e muitos dos que não estão, mas são as forças vivas da região, participaram na sua elaboração, validaram-na, temos lá a carta de compromisso desse pressuposto. Os princípios que estavam desenhados e os objetivos que estavam desenhados nessa estratégia do atual quadro não são muito diferentes daqueles que nos impõem agora. Nós não conseguimos, pelos vistos, chegar lá da forma como desejávamos chegar. Também não é por falta de termos tido momentos de reflexão conjunta e de antecipar a monitorização da nossa competitividade e da nossa percepção face aos outros. Ao contrário também do que foi dito. Nós internamente na CCDR estamos a desenvolver um modelo de competitividade que nos mede e nos compara com outras regiões do Mediterrâneo e com outras regiões do largo de influência da atividade turística. Provavelmente muitos de vocês não sabem, a CCDR faz parte de uma rede europeia de destinos competitivos e sustentáveis que é perita junto da Comissão Europeia para as questões do turismo e somos a única região, somos o único país, temos 2 regiões como regiões piloto na implementação dos indicadores que farão parte do futuro Observatório do Turismo Europeu e que irão condicionar a atribuição de verbas de um fundo de turismo que está a ser pensado em Bruxelas. Portanto, nós estamos neste momento a aplicar os indicadores que vão ser base dessa definição. Também durante este quadro fizemos o trabalho de casa em saber quem somos, onde estamos e o que podemos dar. Ao nível do Algarve Acolhe, ao nível do referenciamento de todas as áreas de acolhimento empresarial, monitorização, atualização em tempo real de todas as empresas e as CAIs e um diretório de empresas das 72 áreas que temos na região. Da Vira faz parte de um grupo de contacto onde discutimos em conjunto e aí pensamos, como se dizia há bocadinho, estas áreas empresariais pensam primeiro no Algarve e depois cá dentro, como é que entre elas se podem subespecializar ou podem concorrer na atração dos investimentos.
esse é um trabalho que está feito. Isto não está ainda para a frente. Fizemos o trabalho de casa e tivemos há bocadinho aqui a apresentação da plataforma do mar ao nível da oportunidade que o mar pode representar. Eu trouxe aqui apenas o mar como exemplo e queria deixar ainda algumas palavras sobre isso. Também de forma participada elaborámos a Agenda Regional do Mar. Foram 8 anos de trabalho, como foi dito há pouco, a tentar mobilizar forças locais para avançar com o processo. Identificámos um cluster de oportunidades, trouxemos cá o professor Hernani Lopes e trouxemos também a Tavira no lançamento da Agenda do Mar para o pré-lançamento do hipercluster do mar e ajustar esse cluster àquilo que era o nosso trabalho e, portanto, essas oportunidades estão identificadas e trabalhadas em conjunto, mas de acordo com a nova estratégia e de acordo com aquilo que são as novas orientações, estamos claramente num momento diferente. Já não chega a dizer que temos potencial. Já não chega a dizer que podemos fazer isto tudo que aqui está. O que a Comissão Europeia nos pede e o Comissário Europeu pediu em Lisboa no outro dia foi a Comissão Europeia quer ver no mercado o que investiu nas universidades. Portanto, significa que a ótica hoje já não é... Nós, quando quisermos concorrer àquelas medidas que passaram há bocadinho, não podemos escolher aquelas que achamos que temos potencial para correr. Nós temos que dizer que já temos no terreno os atores que podem pôr no mercado o trabalho e os resultados da investigação, temos no Algarve ou fora do Algarve o conhecimento adequado para implementar essas medidas e precisamos do dinheiro e daquele dinheiro, daquele montante e com aquelas características de elegibilidade para transformar aquela investigação naqueles resultados. Portanto, isto significa que no âmbito do trabalho que estamos a fazer e que espero que todos colaborem connosco nesse processo, e serão chamados a isso várias vezes até setembro, quando o contrato de parceria tem que estar fechado com a Comissão Europeia, é definir onde e como é que dentro deste conjunto e das outras áreas que a região tem potencialidade, nós podemos ter capacidade de intervir. Para nós é relativamente claro que o foco é nas 3 áreas que falámos aqui de manhã. Aliás, nós tivemos conversas prévias quando vocês estavam a preparar isto e estamos em sintonia. As agroalimentares, o mar à cabeça, as agroalimentares, o cluster do turismo. Há algumas coisas cêntricas, o Dr. Fernando Pessoa está ali sentado e faz todo o sentido, não podemos deixar a saúde de fora. Temos todas as condições, não será nunca, eu não gosto da palavra cluster, gosto de uma cadeia de valor, nunca será um motor como estes 3 primeiros setores, mas tem um conjunto de áreas de sombra e de sobreposição que nós podemos e devemos potencializar. E estamos cá, é o caso, já estão as unidades, nós temos de saber como é que transformamos isso em articulação com o setor turístico. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que podemos fazer. A universidade tem que ter respostas e tem que se antecipar aos problemas e ter capacidade de inovar naquilo que temos cá. O turismo tem que ser chamado à sua responsabilidade. O turismo foi falado aqui muito de manhã, mas é uma perspectiva de um turismo que soube estar, instalar-se, sofreu e sofre com as consequências dos diferentes ciclos do que vimos passar, mas tem que ter uma responsabilidade social e uma responsabilidade económica com a região. O grosso dos problemas não está em a estratégia estar em Lisboa ou agora estar em Bruxelas. O grosso dos problemas está que os processos de decisão sobre aquilo que é a nossa especialização estão fora da região. A central de compra está fora da região. E como viram há bocadinho, nós temos de ter um crescimento saudável e significa um forte empenho na energia verde. E isso, energia verde, significa que nós vamos ter que demonstrar que reduzimos as emissões de CO2 na região. No turismo, só o vamos poder fazer se houver um pacto social entre os grandes grupos e os pequenos grupos e as atividades económicas, desde os serviços prestados às empresas, desde as empresas à produção agrícola, na compra numa bolsa de responsabilidade de proximidade. Iremos estudar mecanismos para incrementar este processo. Como é que nós podemos garantir que a compra é feita num círculo de proximidade? E mais, temos que o referenciar e temos que o documentar, porque essa é a nossa prova de que reduzimos as emissões. Não trazemos coisas de fora da região, não trazemos coisas de Lisboa, ou do Porto, ou de outro sítio qualquer. Estamos a dar um sinal claro à economia. Para além de que, a exemplo do que fazem aqui na Andaluzia, este mecanismo de certificação de compra na proximidade é feita pela emissão de faturas com empresas com sede nessa proximidade. Portanto, voltamos a pôr algumas pessoas na economia formal
e estamos a forçar que algumas sedes de empresa tenham que vir para o Algarve. E, portanto, estamos todos num compromisso social integrado a trabalhar num cluster de proximidade entre turismo e agroalimentares. Temos que ter capacidade de transformar aquilo que temos cá em coisas diferentes e criar valor. Temos um conjunto de instrumentos feitos neste quadro, e eu deixo aqui a nota, há algumas coisas que ainda se podem fazer neste quadro, nesta preparação desta estratégia nova e desta abordagem nova ao futuro. No próximo quadro, os estudos também vão estar praticamente fora dos processos de elegibilidade. Temos monitorizado, como nunca, a região, temos um boletim de conjuntura, temos um boletim de conjuntura de transportes, temos a monitorização e um observatório do PROT. As questões territoriais, que eu não tenho tempo de as puxar para aqui, são importantes. Temos é que olhar para isto de maneira diferente. Julgo que ainda tenho 5 minutos e eu queria só trazer-vos um pequeno projeto que muitos de vocês já ouviram falar, feito na CCDR, aparentemente que não tem nada a ver com a estratégia 2020, mas eu acho que tem tudo. A construção da Europa começa por projetos como este. O projeto TASA significa técnicas ancestrais, soluções atuais, e significou o envolvimento de todo o território no Algarve, no sentido de procurar valorizar o artesanato da região. Se olharem para o título do acrónimo do projeto, estamos a falar claramente num cluster de transferência tecnológica, de conhecimento ancestral para soluções atuais. O que é que nós tentamos fazer na abordagem? E eu julgo que isto é importante para Tavira e é importante para este projeto de Ativar Tavira. Esta tendência que nós temos em Portugal e na região de começar de novo sempre que temos uma ideia. Não podemos começar por aí. Eventualmente o que temos que fazer é diferente. E aquilo que fizemos diferente no TASA foi mudar um bocadinho a forma tradicional de olhar para este setor, que era pegar em artesãos que sabiam fazer coisas, que faziam coisas que foram úteis em determinado contexto para resolver problemas imediatos, e era sempre uma forma de inovação. Nós íamos à procura de soluções para resolver problemas imediatos. É tudo aquilo que a economia inteligente nos pede para fazer. E fazíamos em horas vagas entre produções agrícolas. Quando deixámos de ter esta atividade, o artesanato passou a ser qualquer coisa que fazia aquilo que sempre soube fazer e acumulava para vender em feiras e para vender num determinado produto e, portanto, estávamos a vender produções para um mercado sem perguntar ao mercado se era isso que o mercado queria. O que o TASA fez foi tão simples como ir ao mercado, recolher as necessidades que o mercado tinha e tentar articular isto com a atividade turística, ir à procura dos artesãos que conseguiam responder a essa necessidade e depois sim produzir as peças, mas peças com valor acrescentado. Portanto, o foco nas necessidades do mercado. É isso que as cadeias de valor que vamos ter que inventar e construir juntos têm que tentar fazer. E, portanto, centrado no mercado, no cliente, seja ele um cliente regional, seja ele o cliente estrangeiro que vem fazer uma experiência ao território. E a questão da experiência do território não pode desaparecer deste processo. O artesanato, neste caso, é uma forma de esticar e de prolongar a experiência que o turista teve agradável na nossa região. Ele leva uma peça que é feita cá e que conta uma história, e tem que contar essa história. A candidatura de Tavira vai fazer exatamente o mesmo. A candidatura de Tavira não é de Tavira, é a candidatura de Portugal, que Tavira tem a honra de presidir e que vai arrastar para o país um conjunto de requisitos e que Tavira é o rosto ativo desse processo. Nós temos que saber potencializar isso na região. E, portanto, este é um ciclo diferente, é uma abordagem diferente. Não inventámos muito, já tinha sido tentado em muitas situações, não tinha sido feito assim. Não é fácil, claro que não é fácil, por isso houve dinheiros públicos a fazer, para mostrar que era possível fazer. Foi documentado, temos 60 horas de filmes sobre todas as fases do processo para poder ser replicado no futuro. E corre risco de não sobreviver, como todas as empresas que vamos ter que pôr em pé e criar emprego no futuro, mas é um risco que vale a pena correr. Temos é que acrescentar valor. E o acrescentar valor para nós foi contar a história do produto. A peça do artesão já não é vendida por 5 euros, é por 50, por 70, por 80, porque atrás daquela peça tem uma história e tem um conjunto de investigação e uma introdução de design que cria valor nesta peça. Ou seja, vender conhecimento com gerações de aperfeiçoamento contínuo.
E, portanto, na prática foi pegar naquilo que tínhamos, acrescentar à necessidade do mercado o papel dos designers, a investigação para contar a história e investigar. Fomos recuperar a história da Chaminé Algarvia, fomos recuperar a história da Mochama, fomos recuperar um conjunto de histórias que estavam perdidas. Introduzimos os jovens neste processo, empreendedores ou não. Nós temos que transferir esta tecnologia para o futuro e para as gerações futuras. Portanto, era um dos requisitos do projeto, era o envolvimento dos jovens, que não tem que ser só a fazer peças. Pode ser a fazer web design, comercialização, promoção, etc. No produto, criámos consultoria, comunicação, identidade e dar-lhe prova e diferenciação de um produto único que pode prolongar a experiência. E depois, sim, voltar à resposta ao mercado. Eu trago aqui a seguir, se não falhar, um pequeno vídeo do projeto, que julgo, é o spot do projeto, que dá um pouco, não sei se do som. Está muito giro. A Black Dog. Elas vieram à luz do dia e por isso elas estão cá, não é? Por isso o trabalho está cá feito. Porque a gente começar a ver na rua as nossas peças, isto é tudo peças antigas. É tudo peças antigas que os nossos antigos usavam e a gente agora começar a usá-las novamente, não é? Usar o nosso trabalho. Orgulhosa pelo trabalho que fiz. Fico muito orgulhosa. Ver o nosso trabalho evoluir é muito bom, não é? E fica giga, a gente teve lá a fazer umas fotografias, estavam ali umas pessoas com umas assim, mais antigas. Sim. E foi engraçado ver a diferença entre umas e outras. É diferente. Vou mandarem fazer uns sacos maiores, que os sacos são pequenos, leva pouco. Pois, que é para a gente vender e despachar, Mas o produto nacional não é estrangeiro. Muito obrigada. Espero que estejam todos disponíveis para este desafio.